Olá, seja bem-vindo a essa série de conteúdos sobre o metaverso que o Resumo Cast está desenvolvendo, produzindo em conjunto com a Gutenberg, a primeira venture builder que tem uma tese focada no metaverso. E hoje eu estou aqui com os meus dois grandes amigos, o Felipe Santos, ele é empreendedor, consultor de transformação digital e inovação e também mentor de hackathons da NASA, e o meu amigo João Ricardo, ele é CEO do Laboratório João Paulo, ele é biomédico, ele é psicanalista e tem formação em terapias alternativas. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo hoje, Felipe e João. Eu já quero iniciar aí com essa pergunta que talvez todo mundo esteja se fazendo, ô João. O que é efeito placebo? Fala um pouquinho para a gente sobre esse conceito. Bom, Gustavo, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui de informação. E o efeito placebo, na verdade, vem do radical placer, a etimologia da palavra é placere, que é do latim agradar. Só que o efeito placebo, ele é distorcido o nosso conceito do ponto de vista científico. A gente entende que efeito placebo, ou a substância placebo, não necessariamente comprimido, injeções, pode ser diversas outras coisas, ela é ligada àquilo que cientificamente não teria efeito, comprovado, mas efetivamente dá resultado. E aí ele serve, inclusive, de contraponto para validação de medicamentos. Ou seja, ao lançar um medicamento, eu lanço uma substância placebo, um placebo, para poder validar se naquela estatística da população, se o remedicamento em si teve mais benefícios do que uma suposta pílula de farinha, por exemplo. Se a quantidade de pessoas que foram curadas com o medicamento em si, ou o tratamento em si, ao invés do efeito placebo, quer dizer que está validado o tratamento ou o medicamento. Se não, não quer dizer que não cure o placebo. Mas aí acaba que essa distorção científica usou desse termo que da etimologia era para agradar, então usou. Não, isso aí é só para agradar as pessoas, não tem efeito nenhum. Porém, tem sim a própria indústria farmacêutica ou os tratamentos utilizam também do efeito placebo no próprio medicamento convencional. Um exemplo, o formato dos comprimidos ou a cor deles, isso tudo tem um efeito que supostamente seria psicológico, mas a gente tem que lembrar que o efeito psicológico, se a gente for levar para a biologia humana, e para a bioquímica, ela causa efeitos fisiológicos e hormonais e bioquímicos no nosso organismo. O próprio posicionamento de um produto, um medicamento ou um tratamento no mercado, do ponto de vista de apresentação, de preço, de posicionamento de mercado, é uma forma de agravar o efeito daquele medicamento, utilizando do conceito do efeito placebo. Muito Legal. bom. João, nessa realidade de metaverso, de era digital e até mesmo com efeito pandêmico, né, das pessoas interagirem à distância, e o metaverso surgindo assim, como você vê a conexão do efeito placebo com iniciativas que surgem aí do metaverso e desses estímulos digitais imersivos? Ô Felipe, só para a gente recontextualizar, a gente está falando muito do contexto dessas oportunidades virtuais, do metaverso e etc., mas, na verdade, a gente, no dia a dia, já vinha aí do conceito junguiano, a gente tem os arquétipos, né? A gente já veste personagens na nossa vida em várias Avatares. situações, avatares, a gente assume avatares na nossa vida real já há muito tempo, então isso não é. E aí a gente tem que entender a biologia nosso do organismo e a fisiologia e bioquímica das nossas células para poder te responder com precisão a questão como é que eu vejo essas oportunidades. Existe um conceito que é a crença, o efeito da crença sobre a cura. Porque, no fundo, tudo
Mesmo um medicamento convencional ou algum tratamento alternativo, ele parte do pressuposto, da nossa biologia, de que nós temos que mudar a conformação molecular. Nós temos que mudar, somos uma parte, a nossa parte física é composta de átomos e moléculas, né? Que são uma conjunção, essa conjunção de átomos vai gerar um campo energético e que vai gerar uma frequência que vai nos auxiliar a curar. Então, o princípio da cura do medicamento é um princípio de conformação bioquímica e de frequência energética. Mudando a conformação molecular, a gente muda a frequência energética, a gente atua, aí as nossas células potencializam o nosso organismo para combater um tratamento, ou potencializar a saúde ou curar uma doença. E aí existem alguns autores, por exemplo, um PhD e biólogo Bruce Lipton, tem um livro que chama Biologia da Crença, a gente tem a Amy Cuddy com O Poder da Presença, o próprio Joseph Murphy, que foi talvez um dos resumocasts mais ouvidos, né, no Poder do Subconsciente. Então, todos esses aí já vêm falando há um bom tempo. Platão, era interessante, falava o seguinte: o maior erro dos tratamentos de saúde atuais para a época, era desvincular a alma do corpo. Então, ele já mencionava isso. E o que acontece? A gente, ao ter, por exemplo, se você tiver um susto, você imagina que você se deparou na frente de um leão. Você vai estar mudando completamente, liberando hormônios do estresse, você vai estar mudando completamente por uma situação, ou se você estiver ansioso, olha só que interessante, mesmo que porque a mente não diferencia o real do imaginário. E aí ela cria reações. Então, por isso que às vezes não tem sentido nenhum, você está numa ansiedade, você está liberando hormônios do estresse, o cortisol, como o inverso também. Quando você imagina uma situação muito boa, você está liberando ali endorfinas, dopamina, está sintetizando melhor a serotonina, que são hormônios da satisfação, da realização e da motivação. Bom, uma vez então que a gente tenha um campo de mudança biológica a partir dos nossos pensamentos, da nossa crença ou da indução, esportistas usam muito isso para fortalecimento muscular através de quê? Da mentalização, né? Às vezes, por exemplo, também o Gustavo aí, que faz apresentações, a gente é muito comum utilizar a questão da ancoragem, para a gente ter uma certa coragem para poder atuar, né? Para poder se expressar. Isso tudo mostra o poder da virtualidade, chamando assim, sobre a condição fisiológica, biológica e bioquímica do nosso corpo. Bom, uma vez que a gente esteja no campo do metaverso, ou das mídias sociais, ou de outros avatares, a gente tem forma de induzir o nosso organismo a ter reações bioquímicas e biológicas que possam, se teoricamente chamada de efeito placebo, na verdade não é um placebo, mas vamos convencionar assim, que podem mudar a nossa condição de saúde. Eu posso controlar estresse, eu posso induzir a produção de dopamina, eu posso ter N benefícios utilizando o campo do metaverso, porque eu estou ali vivenciando e sentindo, e como eu mencionei, o cérebro humano não diferencia o que é real do que é imaginário, então eu estou fazendo com que o meu próprio organismo, a partir da crença, a partir da virtualização, ele tenha reações fisiológicas e biológicas favoráveis àquilo que a gente quer obter. Uma coisa que eu acho fantástico é a forma como o cérebro, que está contido dentro do nosso corpo, ele se comunica com o mundo externo através dos nossos sentidos, certo? Sim. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, e o cérebro percebe o mundo através do que esses sentidos enviam, dos sinais que esses sentidos enviam para ele. Uma experiência de imersão é uma experiência onde a maior quantidade de sentidos está enviando sinais, sinalizando e direcionando para uma interpretação da realidade. Né? Então, por exemplo, um ambiente imersivo, ele teria um óculos que iria suprir a visão, o sentido da visão, a audição,
nos 2 ouvidos, uma audição surround, um som realmente verdadeiro. Eu sabia que existe, o João Ricardo, já óculos de 3D com olfato, eles liberam olfato, dependendo da situação, tem um cheiro de grama, existem alguns olfatos básicos, já existe isso hoje. Claro, a tecnologia vai evoluir muito mais rápido, então a maior quantidade desses sentidos enviando sinais para o nosso cérebro, o que você está dizendo é que simulariam uma situação onde o nosso corpo estaria convencido que ele deve trabalhar para curar alguma determinada doença que possivelmente a gente tenha, mais ou menos isso? Porque, na verdade, a coisa não é mística, sabe, Gustavo? A gente Sim. levou muito lado mas a coisa é biológica. Então, é exatamente isso. A nossa percepção do mundo, ela se dá através dos sentidos. Então, os sentidos, eles partem de um pressuposto do que o que nós estamos sentindo, observando, cheirando, é uma reação eletroquímica. Então, é tudo uma questão de reação eletroquímica nos nossos neurônios, na síntese de substâncias que estão sendo estimuladas ou suprimidas. Então, quando eu tenho um ambiente exatamente que eu possa estimular essa crença, vamos chamar assim, ou seja, na verdade, eu estou estimulando um sentido, estou estimulando uma reação eletroquímica, sendo o sentido realmente percebido ali pelo, por exemplo, olfato, ou não. Porque, no fim das contas, o olfato ele vai gerar uma reação eletroquímica no nosso cérebro, nas nossas células, de uma forma geral, sabe? Mas especificamente nos neurônios. Então, a gente vai ter essa percepção só porque existe uma situação na qual o cérebro teve uma reação eletroquímica. Um exemplo são pessoas que têm um distúrbio de sentir dor, uma doença que atinge mais ou menos 3% da população mundial, então eles não sentem dor. Então, eles não sentem dor, eles, por exemplo, o tato deles não transmite reações para o nosso organismo. Por quê? Na verdade, o problema é cerebral. O problema, na verdade, não é que ele não sente o tato das coisas, ele simplesmente não sente dor, porque esse estímulo eletroquímico cerebral está bloqueado. Então, é exatamente isso daí que você colocou. A gente pode estar induzindo, a partir de uma percepção sensorial, olfativa, degustativa, real ou não. Ou a Legal. partir do momento que a gente tem uma percepção cerebral disso, um estímulo cerebral disso. O Elon Musk está aí lançando o Neuralink, por exemplo, Neuralink. né? Eu coloquei aqui na tela, para quem não acreditou em mim, esse óculos aqui já existe. É uma empresa que produz óculos virtuais que liberam odor para deixar a experiência mais imersiva ainda, né? Então, nesse óculos aí, a gente tem o estímulo visual, tem o auditivo e o odor. Então, quanto mais sentidos forem sendo incorporados na experiência, mais imersiva e mais eficaz digamos assim, o cérebro vai interpretar aquela experiência como nós queremos que seja interpretada. Existem roupas também, as roupas que produzem estímulos táticos, né? As vestes que estimulam o tato. O que acha disso, Felipe? Realmente, as vestes ápticas, aí, como você falou, né? Tem tudo para impulsionar para o próximo nível as experiências imersivas aí. Curioso que um dos grandes desafios do metaverso é poder conjugar também a questão do nosso labirinto, né? Porque quando temos uma experiência no mundo real, o nosso senso de movimentação também tem a ver com esse órgão dentro do nosso ouvido aí, né? Que dá o senso de movimentação e tudo mais. Por isso, algumas experiências imersivas geram aí um pouco de náusea em algumas pessoas, em outras não. Mas, sem dúvida nenhuma, como o Gustavo colocou, o enriquecimento desses possíveis sentidos, com certeza vão nos levando para um caminho mais imersivo, para poder despertar diversas coisas. E é curioso que a gente pensa, né, no entretenimento, no comércio, no varejo, na educação, mas a saúde também tem muito a ver com isso, né? Porque
como já diziam na escola antiga de pensamento, o que a pessoa pensa é o que ela é, né? De alguma forma. Então, é interessante, João, como você vê, então, essa questão mesmo, né? Terapêutica, essa questão que pode proporcionar o bem para o ser humano. Porque numa tecnologia emergente como o metaverso, não faltam pessoas céticas e críticas. Mas o que tem de bom também para entregar para a sociedade nesse sentido? Tem muitas oportunidades, ao meu ver, sabe, Felipe? Eu vou te dar um exemplo. A Amy Cubby, uma psicóloga, tem o livro Poder da Presença, ela fez uma pesquisa na qual induzia as pessoas a um posicionamento corporal. Simplesmente fazer, por exemplo, uma imagem de poder, uma sensação de poder, se posicionar. Ela cita muito a posição para a mulher, da Mulher Maravilha. Então, já a pessoa, por exemplo, acordar e ficar nessa posição durante 3 minutos, 2 minutos no início do dia, ou em algumas situações que ela vai ter que enfrentar de dificuldade, ela se posicionar e colocar essa posição na mente. E aí, ela mediu o nível dessas pessoas e de quem não fazia no início antes de realizar esse posicionamento, essa técnica, e posterior. E viu que, depois de exercitar essa técnica, os níveis de testosterona tinham elevado e o de cortisol, que é o hormônio do estresse, eles tinham reduzidos. Então, você vê, o cortisol, ele é uma das substâncias, dos hormônios que vão gerar das maiores causas de estresse e doenças, de uma forma geral, porque ele inibe o seu sistema imunológico e gera processos inflamatórios subsequentes. Então, quando a gente tem uma forma de controlar os nossos níveis de estresse, quer seja por um ambiente metaversico, vamos chamar assim, avatares virtuais, ou também, vou te dar outro exemplo, pessoas aí com Parkinson, com esquizofrenia, até mesmo com Alzheimer, com autismo, eles têm um problema de metabolização ou de produção de dopamina. Então, inclusive, a pessoa que tem Parkinson, ela é tratada com uma substância L-Dopa, que a L-Dopa vai induzir a produção de dopamina. E a dopamina, ela é um neurotransmissor que te gera a motivação e a ação para você ter um benefício posterior. Sem dopamina, você não tem força, você fica deprimido, às vezes, você gera até a procrastinação biológica. A pessoa só procrastina muito, não é mental. E aí, como acontece já nas redes sociais, e é por isso que a gente é viciado, acaba gerando vício nas redes sociais, que é o que muitos criticam, mas você tem ali uma possibilidade de controle de estresse da pessoa, e você tem uma possibilidade também de indução de produção de dopamina. Então, eu estou citando alguns casos, há várias outras situações que a gente pode estar tratando, mas essas especificamente, o Parkinson, por exemplo, a diminuição dos níveis de cortisol no organismo, a cura de outras doenças relacionadas à memória, à depressão, pode ser muito bem praticada e potencializada no ambiente do metaverso. Quer ver um exemplo nítido disso para aqueles que são céticos? A telemedicina, ou a telemedicina sem estar visualizando, a telemedicina pela ligação, ela funciona. Às vezes a pessoa que está do outro lado não é nem especialista em saúde. Só por saber que está conversando com uma autoridade ali que vai ajudar ela, o médico. Sim. Isso é, se você for num médico que você é descrente dele, ou se o médico que você é muito crente, você está com um tumor, por exemplo, curável. Mas você está num médico que você tem muita crença nele, ele é autoridade mesmo, e ele fala que o seu caso é um caso perdido, é um caso perdido. Ele induziu o seu organismo a não reagir. Isso, de novo, João, só ressaltando aqui, isso aí não é místico também, não é nada de religioso, não tem absolutamente nada a ver com esse universo aí que a gente acha que é, muito pelo contrário, isso é ciência. Isso é ciência. Então, quem não está convencido até agora que isso aí é ciência, Então, aí tem um outro exemplo, Gustavo, os esportistas usam muito
esportistas de alto rendimento usam muito a imagética motora. O que é? Você vai mentalmente fazendo, simulando os exercícios, mentalmente. E aí, inclusive, tem estudos bastante já concisos, no qual pessoas que pegaram um grupo de pessoas que fizeram a imagética motora e as que não fizeram. E aquelas que fizeram tiveram maior flexibilidade e ganho de força muscular, simplesmente pela mentalização do exercício repetido. É uma coisa muito interessante isso que você está falando. Isso não é crença, isso não é religião, isso não é misticismo, espiritualidade. Não, isso é biologia, fisiologia e o poder do pensamento atuando sobre as nossas células e moléculas do corpo. Muito bem. Então, quem gostou desse assunto aí, escreve aqui nos comentários se você quer aí que o João Ricardo retorne com mais. Eu tô querendo, eu acho que a gente deve produzir mais assuntos aí sobre como o metaverso pode ser utilizado para induzir essas experiências imersivas e curar desde doenças, transtornos psicológicos até doenças físicas no corpo, né? Então, muito obrigado, João. Obrigado, Felipe. Deixo aí a despedida de vocês. Deixem os contatos, por gentileza, se desejar. E fica o convite aí, João. Retorna várias outras vezes aí para conversar sobre esse assunto aí, que eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar nesse sentido. Obrigado, João. Gustavo, eu que agradeço, Felipe também aí pelas contribuições, pelas colocações. Eu estou no Instagram como João Ricardo LJP. Quem quiser me seguir lá, tirar qualquer dúvida, estou aberto para a gente bater papo. E realmente agradecer, Gustavo, e colocar que a gente tem muito campo para algo que é fundamental, é o que é o meu propósito de vida, que é fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Então, eu acho que o metaverso vem muito a contribuir com isso aí. Maravilha. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gustavo, João. Podem me seguir no @potencia.school. Eu acredito que um conteúdo que pode dar continuidade a essa reflexão, porque o vídeo acaba aqui, mas a reflexão não deve acabar, né? Em 2017, o laboratório Hermes Padini fez uma experiência de realidade virtual, transformando a vacinação infantil para algo menos dolorido com as crianças, né? Está no YouTube. Muito antes de vermos aí o metaverso apresentado pelo Facebook e outras iniciativas, mas acho que vale a reflexão e o repertório sobre aquilo que o Dr. João falou aí para a gente e muito agrega. Então, vamos continuar refletindo e construindo, até porque meta também significa mudanças e elas vão continuar acontecendo. Maravilha. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima. Não esqueça de seguir o canal do Resumo Cast, ativa o sino aí para ser notificado dos próximos conteúdos e dá um like nesse vídeo. Isso ajuda bastante aí o nosso canal a crescer. Valeu, obrigado, até a próxima.